contacto com o Wellington. Wellington, boa noite. Olá, boa noite, David Temudo, boa noite aos colegas da TPA e também a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre bom estar aqui para podermos falar um pouco sobre a política internacional. Wellington, estávamos a fazer a abertura justamente olhar para essa situação de tragédia que abalou o norte de África. Portanto, tivemos na semana o terremoto no Marrocos, tivemos as enchentes na Líbia causadas por um ciclone com chuvas fortes e que acabou por colapsar 2 barragens. E ainda neste sábado há já a ocorrência do regresso dos fogos florestais na Argélia. Pois é, David, muita tragédia. E essa do Marrocos, por exemplo, quando praticamente ela havia iniciado, nós colocamos aqui como um tema extraordinário no nosso debate na semana passada, com um número de mortes já naquela oportunidade elevado e que, lamentavelmente, só veio a ser somado. E longe de nós aqui o desejo de, pela cobertura jornalística, ficar apenas falando sobre o número de mortos e de desabrigados nessa tragédia, mas é uma pena que isso seja também parte importante da informação para que as pessoas possam ter uma dimensão do que realmente esteja acontecendo. Então, David, começando por Marrocos, né, já que você mencionou 3 tragédias, e é muita tragédia, só ali em Marrocos a situação é muito difícil, complicada e agravada pela dificuldade de resgate e de também socorro para as pessoas que conseguiram sobreviver à tragédia. Os pequenos sismos que são posteriores ao sismo mais forte, ele também prejudicou em muito os trabalhos de resgate e até mesmo de ajuda humanitária. Então, há, naquela questão do Marrocos, também questões políticas que são amplamente divulgadas pela imprensa e que tornam até mesmo o acesso de alguns países, países que querem ajudar, né? Esse acesso tem sido barrado pelas autoridades locais, por questões políticas, e que eu acredito que nesse momento toda ajuda deveria ser vista como uma ajuda bem-vinda, mas temos que respeitar as soberanias dos países e as decisões que são tomadas pelos seus governantes, nesses casos também. E, David, sobre Marrocos, é algo que o país conheceu já em décadas passadas. Recentemente, outras partes do planeta sofreram com situações semelhantes. Eu estava lendo hoje, antes de estarmos aqui nessa nossa conversa, que alguns especialistas dizem que este é um tipo de tragédia que ninguém pode prever. Por isso, é realmente muito difícil de evitar que tudo aquilo que decorre de uma tragédia como essa de Marrocos possa ser previsto e haja uma profilaxia eficiente. A construção civil, ela tem sido bastante preocupada com essas questões, ampliando o grau de resistência à vibração para casos de sismos, também material que possui alguma flexibilidade para episódios semelhantes para evitar o desmoronamento imediato. E não deixa de ser uma ajuda, uma contribuição. Mas sabemos, David, que não são todos os países que têm acesso a essas tecnologias, sabemos que não são todas as pessoas que não têm acesso a essas tecnologias, e os resultados até aqui são dramáticos e não temos muito a comentar para além de fazermos aqui o apelo para o nosso telespectador que de alguma maneira esteja ligado ou que possa estar ligado a esse tipo de situação e possa contribuir. Existem meios já oficiais para o envio de ajudas humanitárias e também há uma carência muito grande de médicos e profissionais de saúde para atender a demanda que é
muito grande nesse momento. Então, David, sobre Marrocos é isso. Agora, se você fala-se em mais de 50 mil edifícios destruídos. Entretanto, o Wellington citou aqui a questão que tem que ver com impedimentos que também decorrem da situação política no Marrocos, o que também acontece na Líbia. A Líbia, portanto, é um país que desde que a NATO derrubou Muammar Gaddafi, o país ficou completamente dividido, é um país ingovernável, se assim se pode dizer, com 3 governos regionais. Há o governo de Trípoli, que é reconhecido pela comunidade internacional, mas que não tem, portanto, autoridade sobre todo o território nacional, o que também, de resto, impede que se facilite os trabalhos de socorro e buscas na cidade de Derna, que foi duramente afetada por estas enchentes criadas pelo ciclone Daniel. Wellington, fala-se que depois que Gaddafi deixou a Líbia, o país entrou num caos, ficou um país altamente ingovernável, daí que, por exemplo, as barragens que se deram não tinham manutenção há mais de 5 anos. Quando falamos sobre a Líbia, realmente ficamos ainda mais sentidos, não é, David? Porque sabemos como era aquele país e a referência positiva que ele era para praticamente todo o continente africano. É imperdoável o que foi feito pelo Ocidente na Líbia. É imperdoável aquilo que foi feito contra Muammar Gaddafi. Hoje a Líbia não é um Estado, não é? É como você falou, é um agrupamento de forças que brigam entre elas, todas patrocinadas por países ocidentais, e praticamente, não é todas, não tem uma terceira ali que recebe também algum apoio não oficial, mas sabemos que tem a mão da Rússia e interesses também da China na região, e que eles vivem ali numa disputa eterna. Nós tentávamos falar sobre eleições na Líbia, você deve recordar, e para o nosso lamento, o prognóstico que foi feito naquele programa de que não iriam ocorrer as eleições, ele foi confirmado diante do caos caos político e social que o país vive. Aí você chega agora e fala sobre uma tragédia, não é? Que muitos falam sobre tempestade, e agora também muito tem sido falado aqui na imprensa sueca em especial sobre as barragens que foram destruídas e que teriam sido sabotadas exatamente por grupos rivais, no afã de conseguirem, com maior facilidade, o controle de postos estratégicos através da implementação do caos generalizado. Ora, estamos falando do caos dentro do caos, quando falamos sobre Líbia. Estamos falando de disputas realmente sangrentas e que agora são disputas agravadas pelas inundações. Mais de 20 mil mortos são os números recentes divulgados na tarde deste sábado. Mais de 20 mil contabilizando mortos. Os desaparecidos, esse número pode chegar até os 30 mil. Exatamente. Você falou aí dos desaparecidos, confirmados pelo menos nos números que eu tive acesso agora à tarde, números da Cruz Vermelha, inclusive, mais de 20 mil mortos, David. Então, realmente, estamos aqui comentando o caos dentro do caos. Pois não, David. Cruz Vermelha Internacional que também tem dificuldades em operar naquele país, sendo que é um país islâmico, onde o seu congênero é o Crescente Vermelho, mas tem dificuldade em desdobrar-se por todas as regiões afetadas, justamente por essa questão da divisão de vários grupos armados que governam a Líbia à retalho. Exatamente. E esse tipo de governação que você menciona, ele foi previamente estabelecido por aqueles que destruíram a Líbia e que se alimentam das riquezas daquele país sem que precisem pagar impostos, sem que precisem assumir nenhum compromisso ambiental na exploração dos combustíveis, né, do petróleo mais propriamente da Líbia. E tudo isso, David, faz com que tenhamos
aquilo que falamos aqui em praticamente todos os programas, que é o desrespeito às soberanias das nações como um tema inevitável no nosso debate. As potências ocidentais, que são culpadas pela tragédia na Líbia, também são culpadas para que uma tragédia como essa ganhe esse tipo de proporção. Essas potências que não estão fazendo o esforço devido para que a Líbia possa se recompor como país, possa se reestruturar minimamente para que possa ter uma estrutura de Estado para assistência do povo que ainda ali reside. Sabemos que chover no molhado, falar sobre toda a impossibilidade de reconstrução do tecido social da Líbia. Sabemos que a rivalidade entre grupos ela é patrocinada com uma mão estrangeira que não é invisível, cada grupo com o seu coautor, né, da tragédia. E quando temos, para além da questão das águas, a sabotagem como uma das possibilidades, o que temos a dizer, David Temudo, é que há uma necessidade urgente dos países africanos buscarem juntos uma solução para a questão da Líbia. Wellington, ante os vários fenómenos naturais e catastróficos que vão ocorrendo um pouco por todo o mundo e com esses sinais que são agora visíveis nestes países do norte da África, há aqui outra preocupação. Afinal de contas, as infraestruturas líbias deixadas pelo governo de Muammar Gaddafi há muito que não são alvo de manutenção, o que pode fazer antever tragédias piores nos próximos tempos. Exatamente, como eu falei, não há uma preocupação mínima. Wellington, só para que os nossos telespectadores percebam o que se terá passado na Líbia, é que, fruto de um ciclone, o país viveu chuvas torrenciais que acabaram por encher as barragens e os diques romperam, criando inundações, portanto, na cidade de Derna, principalmente, e em muitas outras áreas adjacentes. Fala-se, por exemplo, em ondas que tinham mais de 60 metros de altura, ondas elevadíssimas que tinham a altura de quase prédios de 5, 6 andares. Exatamente, características de tsunami. Mas aqui, como falei há pouco, não existe o esforço mínimo dos países ocidentais que destruíram a Líbia de fazer com que o país se reconstrua e que possa ter uma capacidade de gerir o próprio país e o próprio povo, não é? E quando eu falei que quando entra em debate essa questão da eventual sabotagem, é porque essas barragens, para além desse grave problema de não receber manutenção que você mencionou, e é uma informação correta, a questão das barragens também tem a gestão, não é? Você pode, em casos como esse, buscar uma gestão do transbordo da água para evitar esse tipo de, como se diz, de rompimento de uma barragem, culminando com esse, podemos falar assim, David, sem medo de cometer exagero, em tsunami. Foi um tsunami. Foram ondas, como você falou, de 60 metros de altura, que promoveram realmente um estrago que ninguém poderia conter. Então, essa situação da Líbia é o caos dentro do caos. É uma tragédia que piora uma tragédia que já existia. E somente, como eu falei, somente através do esforço de países africanos, essa situação poderá ser minimamente revertida. É preciso que haja uma reconstrução do tecido social líbio e, posteriormente, das questões político-econômicas. E isto sabemos que é muito difícil. Difícil, mas não impossível. Entretanto, uma sugestão, como é que se chegaria a isto, Wellington? Num país que tem eleições adiadas agora, vai fazer 2 anos e meio, aqui foi previsto que elas não aconteceriam e agora, depois dessa situação, muito menos se poderá falar de eleições na Líbia, pelo menos até o final do ano. Olha, primeiro, os países africanos precisam perder o medo de dar nome aos bois. Aqui mesmo no meu comentário na televisão,
e você também costuma usar a mesma expressão, falamos muito sobre mão invisível. Essa mão não é invisível, ela é visível, tem cor, tem nome, tem digitais, não é? Precisamos dizer quais são esses atores que promovem o caos nesses países, no caso em especial da Líbia, e porque eles estão roubando as riquezas da Líbia e não querem que aquele país seja reconstruído. Começando por aí, pelo menos, vergonha eu acho difícil que eles sintam, né? Porque quem faz isso normalmente não tem vergonha, mas pelo menos há um constrangimento e limita determinados campos de atuação. A partir desse passo inicial, que é dar nome àqueles, um nome simpático aqui de filme, piratas, podemos... depois, na sequência, através da integração dos países africanos que já estão organizados através de alguns blocos e também através da União Africana, eles podem buscar uma solução pacífica para os grupos que são os grupos que disputam o poder dentro do país. E, em terceiro plano, a reconstrução do país com a tentativa de recuperação do tecido social e de reorganização mínima, pelo menos, do Estado para que possa ganhar uma nova vida. Obrigado, Wellington. Vamos então olhar agora para outro assunto que também domina a atualidade internacional. Está a encerrar, Wellington, neste domingo, a cimeira do grupo dos 77, mas a China, portanto, um grupo que foi formado quando da primeira reunião da UNCTAD, portanto, a União, o braço das Nações Unidas para o Desenvolvimento, portanto, reunia na altura, em 1964, 77 países, mas ao longo do tempo foi crescendo e hoje está com 134 países. Estamos a falar dos países em vias de desenvolvimento. Esta reunião aconteceu, ou melhor, acontece em Havana, Cuba, que assume a presidência rotativa da organização, uma organização que já existe há muito tempo, mas que este ano teve um eco diferente na imprensa internacional. Wellington. Olha, David, o que eu mesmo, ao comentar esse tema hoje, sabe o que é? É de ter a oportunidade de fazê-lo somente após você ter enviado para mim o Twitter que foi publicado pelo presidente da República de Angola, João Lourenço, sobre este evento. Porque fica parecendo aqui, né, porque existe crítico de plantão, né? E aquele que fica só aguardando, não produz, mas ele adora olhar o que o outro produziu para criticar. Mas quando falamos sobre a comunicação entre esses países, a produção industrial, David, quantas vezes falamos aqui sobre a questão da produção industrial dos países que são considerados periféricos, marginalizados, como única talvez, ou talvez primeira, vamos chamar, única não, porque são muitos os caminhos, mas a primeira grande saída para que novos postos de trabalho sejam criados, para que haja uma independência do ponto de vista da soberania, inclusive alimentar, mas não só, não é? Sejam reduzidas as importações, promovendo um equilíbrio da balança comercial. E tudo isso, em poucas palavras, porque é por isso que o Twitter, que agora é chamado de X, não é? Ele é uma rede social de mensagens curtas e objetivas. E dessa forma telegráfica, o presidente da República de Angola, ele conseguiu sintetizar os caminhos que devem ser trilhados por esses países. Obviamente que quando falamos sobre China e sobre Brasil, que estão dentro deste bloco, nós estamos falando com países que já experimentaram o desenvolvimento da sua indústria nacional. O Brasil são países que, Wellington, só para reforçar, são países que estão no G77, mas a China, mas já estão também no G20. Exatamente. Então, estão no G20, mas você sabe que a China, por exemplo, não participou do encontro do G20, não é? Quer dizer, participou, mas não com a representação do Xi Jinping, que é o líder chinês, e todos nós sabemos que foi um recado direto para os países membros, e preferiu reunir com quem? Com Nicolás Maduro, da Venezuela, não é? Dando aí um recado também muito objetivo para os objetivos estratégicos chineses naquela região da América e Caribe. Então, eu vejo, David, que este encontro e
e Cuba, né, agora presidindo, também é algo extremamente interessante, porque Cuba é um país que expõe as vísceras dos Estados Unidos da América todos os dias. Quando você fala sobre Cuba, você vai lembrar sobre o embargo contra Cuba. Algo que não pode mais ser justificado, algo que é inaceitável nos tempos de hoje. Então, os países estarem reunidos na capital de Cuba e discutindo caminhos para que, entre eles, as possibilidades de desenvolvimento, de independência, de proteção das respectivas soberanias, isso é algo grandioso. Realmente não é o primeiro, obviamente, é algo que foi criado desde na década de 60, né? E que agora começa a ganhar força, em especial com essa situação da Ucrânia. Eu vou dar aqui, não quero sair do tema, David, mas eu vou dar um exemplo aqui. Está sendo debatido aqui na Suécia, pelo governo da Suécia, a retirada de apoio a países que, de alguma maneira, estejam apoiando a Rússia. Ou seja, isto evidencia que, primeiro, a máxima do professor Matias Pires, quando ele trazia sempre aqui no programa, que não existem almoços grátis, não é? Mas, em segundo lugar, a importância de que esses países que buscam o que chamamos de não alinhamento, eles sejam mais independentes das grandes potências, para que eles possam ter o direito de escolha, eles possam tomar as suas decisões. Então, eu vejo com muito bons olhos tudo isso que está acontecendo. Eu vejo um certo constrangimento na presença das Nações Unidas ali naquele evento, porque é muito fácil para as Nações Unidas falar sobre a importância desses países serem vistos e etc., quando ela contribui de maneira muito objetiva para o oposto. E eu sou um crítico da atuação das Nações Unidas, porque eu vejo a necessidade urgente de uma reforma nas Nações Unidas e também no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, David, vejo que vamos sair daí, deste encontro, com alguns sinais muito claros de parceria entre esses países, uma capacidade maior de integração e de atuação em bloco, o que dá uma força muito interessante a todos eles, uma troca muito grande para que investimentos mútuos sejam confirmados e possam ser postos em prática, e é por isso que todos nós torcemos para que o G77 mais China, não é? Este bloco possa fazer frente aos desafios atuais e possam apresentar caminhos que não sejam através de guerras, sabotagens e outros transtornos que têm sido temas recorrentes aqui nos nossos comentários semanais. Wellington, este grupo G77 mais a China, portanto, reúne 134 países. No sistema internacional é o maior grupo de países, dos países que são reconhecidos e membros das Nações Unidas. E uma das questões que se coloca é a forma de apresentarem uma agenda comum nas Assembleias Gerais que acontecem em setembro de todos os anos na sede da ONU em Nova Iorque. A presença de Guterres neste evento foi marcante pelo facto dele dizer que finalmente começa a ouvir-se uma voz única de um sul global. E na apresentação que fez, o presidente João Lourenço falou na necessidade de os países mais ricos, portanto, garantirem o acesso ao financiamento de longo prazo para os países em desenvolvimento. Exatamente, David. Bem, sobre o Guterres eu já falei, não quero voltar a falar sobre ele, porque eu não confio muito nas palavras dele. Eu acho que fica tudo na base da teoria, ele nunca parte para a prática. Quando eu falei sobre agir em bloco de uma maneira muito mais forte, foi exatamente nessa unificação do discurso, foi na busca entre esses países de soluções imediatas, sem a imposição de agendas de comportamento, sem a imposição de agenda cultural e sem a imposição de agenda político-econômica, como temos observado. Os países mais ricos, eles irão buscar ter lucros
ainda maiores com os países que estão em situação de desespero. É a prática do neoliberalismo, e a agenda neoliberal dominou a agenda econômica desses países mais ricos. Então, não há nenhuma sensibilidade ao sofrimento do outro. Existe a oportunidade de ganho. Toda tragédia é vista como uma oportunidade. Hoje não discutem mais a Ucrânia como um país que está sofrendo uma guerra. A Ucrânia hoje é discutida como um país com grandes oportunidades de investimento, só para um exemplo muito claro do que eu estou dizendo. E hoje, se esses países, que, como você falou, formam o maior bloco do planeta, eles passam a ser vistos como uma ameaça aos países mais ricos, e é dessa maneira que os países mais ricos, enxergam esse bloco, é por culpa dos próprios países mais ricos que estão em conflitos, né? Entre eles, diferentes conflitos, em especial essa situação vivida em solo ucraniano, que todos nós temos conhecimento. Wellington, falou aqui da questão da presença de António Guterres, mas eu queria que olhasse para essa participação significativa de líderes africanos, além do presidente João Lourenço, como já aqui mencionamos, a União Africana, o presidente Kagame, e também a América Latina, que teve uma participação, do Sul e Latina, com uma participação também notável. Aqui, sobretudo, para a ida de Lula da Silva a Cuba, portanto, não o fazia há 13 anos, o presidente da Argentina e também do Equador. Começa a notar-se aqui uma necessidade e vontade efetiva de se aliarem esforços comuns no sentido de se partir para uma frente comum, para essa redundância. Concordo com essa sua percepção. Posso afirmar que sim, porque é uma questão de oportunidade histórica, não é? Existe uma expressão, não sei se... Contando Wellington que há a felicidade do calendário. Portanto, acontece poucos dias depois da reunião do G20, acontece depois da admissão da União Africana como membro permanente para o G20, temos o G77, mas a China, e para a semana temos a Assembleia Geral da ONU. Eu acho que desse calendário, o mais interessante é que tenha ocorrido antes da Assembleia Geral das Nações Unidas. Porque, como sabemos, esta já está completamente aparelhada e vai virar uma espécie de ucranização das Nações Unidas. Foi criada para isso, na verdade, certo? Essa agenda, mas isso é outro tema que certamente vamos comentar na próxima semana. Vamos aqui focar na sua pergunta sobre a presença das principais autoridades de países relevantes e também não muito relevantes do ponto de vista econômico, mas todos os países são relevantes quando eles formam um bloco e têm uma agenda definida. David, é aquilo que eu falei há pouco, o momento histórico exige das autoridades o compromisso de buscar parceiros que estejam em situação parecida ou talvez às vezes distante, como a China, distante de quase todos os outros, em relação à capacidade que possui, mas são países que podem buscar entre si uma relação ganha-ganha, David. Esse é o grande debate que está acontecendo no planeta em função, inclusive, da instabilidade nos países africanos que estão sofrendo sucessivos golpes, é a questão da possibilidade e das riquezas desses países para que elas sejam exploradas por eles e não apenas como um terreno de exploração de outros países mais ricos, como historicamente tem sido notado. A guerra na Ucrânia, se está sendo vista pelos neoliberais como oportunidade de dinheiro para eles, é também uma oportunidade histórica para os países ditos periféricos, e esse bloco, o G77 mais China, tem uma oportunidade histórica de uma maneira unificada, padronizada, criar uma força alternativa para que o mundo possa conhecer diferentes caminhos, e certamente, David, caminhos muito mais seguros, sem ameaça
permanente de guerra e instabilidade, como temos visto nas últimas décadas. Wellington Calazans, o seu positivo ou negativo da semana? O positivo converge com o do professor Almeida Henriques, porque realmente o encontro em Havana do grupo 77 mais China é importantíssimo para que possamos ter pelo menos uma nova perspectiva daquilo que pretendemos como planeta, né? E o negativo vai no sentido da falta de reflexão sobre causas e consequências, em especial na tragédia da Líbia, porque por mais que tenha sido uma tragédia natural, nós sabemos que os ataques à Líbia promoveram esse tipo de situação dramática, incapacidade de socorro, facilidade para rompimento das barragens, falta de manutenção em setores estratégicos. Tudo isso decorre ainda daquela situação de invasão à Líbia e destituição do então líder, e também o crime brutal como foi ocorrido na época. Então, David, esse é o negativo. Vamos dar sequência, olhando agora para a questão Wellington, que tem que ver com, mais uma vez, a guerra na Ucrânia. David, é uma pena, eu não pude inclusive saudar o professor aqui, né, por causa do problema da conexão dele, mas deixo aqui já o meu abraço para o professor Almeida Henriques, que estava convergindo em muitos pontos, né, sobre o tema anterior. Sobre esse tema da Ucrânia, o que temos que reforçar aqui é a importância da busca do diálogo urgente. As economias europeias estão fadadas ao fracasso, David. Temos aí a situação da Alemanha já praticamente consolidada como de recessão, e como motor da União Europeia, a Alemanha irá arrastar com ela muitos países para uma crise econômica e financeira muito grande. O outro aspecto muito importante que temos falado sobre a questão da Ucrânia é a alta dos combustíveis. Começa em instantes aqui na Europa, o outono, voltam as fases mais frias, né, outono e inverno. Com isso, o aumento do consumo de energia elétrica, situação que já foi vivenciada no ano passado, início desse ano, fazendo com que os preços da energia elétrica disparem e os preços dos combustíveis fósseis, que são a base motriz, né, da indústria e também de produção, de geração de energia elétrica, com esses preços disparem e inviabilizem economias, especialmente de pequenos e médios empresários, que são os grandes empregadores na somatória em qualquer economia. É ali que está o emprego da mão de obra menos qualificada, é ali que está a solução para a economia de muitos países. E a Europa está experimentando o revés das sanções, e para tentar superar essa dificuldade, promete anunciar novas sanções, agora com a questão dos diamantes, porque eles acreditam que a Rússia esteja conseguindo resistir economicamente por causa dos diamantes. Ora, David, 90% do acabamento dos diamantes do planeta, 90% são na Índia. A Índia é o país que mais se beneficiou dessa guerra, ao lado da China, recebendo petróleo e combustíveis derivados do petróleo com preços bem mais baixos. Alguém aqui acredita que a Índia irá dificultar o acesso do diamante russo por causa de sanções impostas pelo Ocidente? Eu acho muito pouco provável. Então, é preciso que essa guerra da Ucrânia seja discutida assim, como eu falei agora, falando sobre economia e sobre Wellington, sendo que de resto vai ser um tema que poderá dominar mesmo a Assembleia Geral da ONU. Sim, mas lamentavelmente, como eu falei, ela já foi arquitetada, desenhada
para que a Ucrânia seja posta numa situação em que os temas favoráveis à Ucrânia sejam difundidos por essa máquina de propaganda, conhecida internacionalmente como imprensa ocidental, possa, aliás, difundir as mensagens de Volodymyr Zelensky. Por quê? Porque primeiro é o Brasil que faz a abertura, né? Porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, tem todo aquele histórico, então é sempre o primeiro a fazer a abertura, é sempre o primeiro a falar, né? O discurso ali vai ser de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, o anfitrião, né? Que também eu acho um grande erro, Estados Unidos da América. Eu acredito que a sede das Nações Unidas deveria ser rotativa, para evitar que tivesse um país anfitrião que pudesse delegar entradas e saídas, quem é bem recebido e quem é mal recebido, porque o solo é norte-americano. Então, e depois dele, pulando, não é, a fila, como diriam, em Angola falamos bicha, como o português de Portugal, Volodymyr Zelensky vai falar, e vai ganhar repercussão. E outros presidentes com temas muito relevantes do planeta vão ficar para os últimos dias. A Rússia vai ficar para os últimos dias. Com isso, o tema Ucrânia irá dominar a agenda. E é disso que eu estou falando, David. Há um aparelhamento das instituições, a questão inexplicável do Tribunal Penal Internacional, quando Estados Unidos, Ucrânia, Estados Unidos, Rússia, China não são signatários, mas existe um mandado de prisão contra Putin, como foi tema já em outros programas aqui. Então, a guerra da Ucrânia virou apenas uma vitrine para a demonização de países como Rússia e China, que são os alvos preferenciais dos países membros da NATO por diversas questões, mas todas elas passam necessariamente pelas questões econômicas. Toda guerra é por questões econômicas. A questão bélica, ela decorre da incapacidade de diálogo e de entendimento sobre as questões econômicas. Então, David, falar sobre a guerra da Ucrânia hoje, desprezando o fracasso das sanções contra a Rússia, desprezando o efeito bumerangue das sanções, das crises internas dos países ocidentais e da economia russa como a mais forte do continente europeu hoje, não é discutir a guerra. Porque é isso que é a guerra. E por isso eu tenho dito e repito, não apenas porque no terceiro dia a operação militar especial da Rússia já havia conquistado o espaço aéreo ucraniano e por isso ganhou a guerra no terceiro dia. Agora temos também a questão econômica, que foi o fator motivador de tudo isso, porque é para dividir a Rússia em 17 estados fragilizados que a NATO trabalha à exaustão 24 horas todos os dias. O presidente Kim Jong-un, da Coreia do Norte, efetuou uma visita à Rússia depois do ministro da Defesa russo ter feito o mesmo. Dentre vários assuntos tratados para o reforço da cooperação entre os dois países, Kim Jong-un foi brindado com uma visita guiada aos laboratórios de construção do arsenal bélico russo, tendo a Rússia apresentado ao líder norte-coreano um míssil único e também aviões de guerra únicos, e algo que terá impressionado o líder da Coreia do Norte. Entretanto, o Kremlin fez saber que esta foi apenas uma visita de cortesia entre dois estadistas e que nenhum acordo para já foi assinado. Entretanto, o Ocidente teme e diz que desconfia que a Coreia do Norte poderá estar a preparar-se para fornecer armamentos à Rússia. Exatamente. Quando falamos o Ocidente, sabemos aí que temos que entrar naquela questão que eu bato a exaustão, pareço repetitivo, mas é porque é muito importante. A questão aqui, David, da propaganda. A grande razão da visita do líder coreano à Rússia, para além da reciprocidade, né, porque, como você falou,
autoridades russas já haviam feito visita à Coreia do Norte foi a questão do satélite, o domínio da tecnologia dos satélites para a Coreia do Norte poder exercer a sua soberania espacial através do domínio da comunicação via satélite. Foi por isso que ele foi buscar essa ajuda e transferência de know-how da Rússia para a Coreia do Norte. Aí falam sobre a questão bélica. Obviamente que, como potências bélicas que são, porque podemos dizer sim que a Coreia do Norte é uma potência bélica hoje, não é? Tem um exército enorme e possui o domínio da tecnologia nuclear para as questões bélicas, o que transforma esse país num país com possibilidade de existir. A Coreia do Norte só existe porque possui armas nucleares, senão já teria sido destruída. E isso tem que ser repetido também. Então, não vejo que essa visita extraordinária à produção nuclear bélica da Rússia tenha sido a grande questão-chave dessa visita norte-coreana, do líder norte-coreano, perdão, à Rússia, porque essa é uma questão que é discutida nos bastidores entre militares e cientistas da área. Então, é muita propaganda para tentar ampliar o que eu chamo de demonização dos desafetos. Todos os desafetos da NATO são demonizados com essas pequenas campanhas de que eles estão armados, estão buscando o aprofundamento do domínio da arma nuclear e etc., quando todos nós sabemos que o único país que usou bomba nuclear contra outro foi os Estados Unidos da América, e eu temo todos os dias Joe Biden próximo de um botão com arma nuclear. E isso realmente é algo que nós deveríamos debater toda a eleição norte-americana. Wellington, Zelensky vai para a Assembleia Geral da ONU e vai ser recebido pelo presidente Biden. Já foi anunciado por um conselheiro militar do presidente norte-americano e que diz que neste encontro vão ser discutidos vários assuntos, mas sobretudo estar focados na garantia melhor de que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia com dinheiro e com armamento. Exatamente, é a única maneira do Partido Democrata suportar uma pré-campanha eleitoral. É não admitir a derrota da Ucrânia, é buscar falar na imprensa, que presta um serviço extremamente vergonhoso, que existe ainda alguma possibilidade de derrotar a Rússia em solo ucraniano. Porque se isso não acontecer, o que vai acontecer para o Partido Democratas vai ser uma derrota avassaladora, humilhante, na próxima eleição, no ano que vem. Então, David, o Volodymyr Zelensky ser recebido por Joe Biden e a questão das armas está na agenda deles, não é novidade para ninguém. Isso faz parte das 3 refeições diárias nas relações entre esses países. Então, o que está aqui sendo omitido pela imprensa ocidental de uma maneira estranha é que todos falavam sobre a questão dos caças F-16, que seriam doados para a Ucrânia, mas que agora a NATO já está implorando para que a Suécia envie o Gripen, que é o caça sueco, porque tem melhores condições técnicas para o combate na Ucrânia. Quando eu falava aqui há um pouco mais de 3 semanas que não existia sequer pista apropriada para o F-16, talvez algum telespectador desatento não soubesse que a turbina do F-16 ela não pode aspirar poeira, porque senão o avião não sai do solo. E por isso o F-16, a promessa de F-16, de treinamento às pressas de pilotos ucranianos para o uso do F-16, eu já via como algo fadado ao fracasso. E por isso agora falam sobre a doação de Gripen sueco para a Ucrânia, o que eu também acredito que não irá acontecer, David. Mas isso será um novo capítulo dessa vergonhosa derrota da NATO, né? Desculpe, eu quase falei Nações Unidas, mas não deixa de passar perto disso. Mas essa derrota da NATO em solo ucraniano para a Rússia. Parece que já temos de volta o professor Almeida Henriques. Professor, bem-vindo de volta. Ele caiu outra vez.
conexão difícil hoje com o professor Arnaldo Henrique. Vamos continuar com o Wellington. Wellington, há também uma outra discussão que se abre desde ontem na Europa. Tem que ver com a União Europeia, que então levanta as limitações da circulação dos cereais ucranianos pela Europa, e com a Polónia, a Hungria e a Moldóvia a se oporem a esta medida. Quando falávamos aqui há 2 semanas sobre a questão dos cereais, David, você deve recordar que eu falei que não há entendimento entre os países do bloco comum europeu para essa questão. Porque ao suspender essas medidas extraordinárias que favorecem diretamente a Ucrânia, não é? As economias de Polônia, Hungria e outros países produtores dos cereais, essas economias ficam comprometidas. Você vê uma Eslováquia, uma Romênia, Bulgária, que precisam diretamente da comercialização desse commodity para que possam suportar as perdas impostas pela guerra. Essas economias são altamente prejudicadas, porque praticamente há uma isenção de impostos por parte dos países que compram da Ucrânia, e os preços de Polônia, Hungria, Eslováquia, Romênia, como eu falei, e Bulgária, esses são preços que ficam sem competitividade no mercado. A consequência disso é que os países não vão se entender, e esse ponto de discordância entre esses países é um ponto de discordância que certamente enfraquece ainda mais o bloco europeu, e também, como são países membros da NATO, não é? Enfraquece também o bloco, porque as economias elas são determinantes até mesmo para o pagamento dos 2% do PIB desses países para a presença no bloco da NATO. Então, David, é um problema que não vai resolver o problema da fome no planeta. Como sabemos, os cereais ucranianos circulam muito mais para os países europeus do que para os africanos, como tentaram informar, e não vão conseguir um diálogo sem que essa questão seja debatida com a seriedade que o tema merece. Wellington, que posição deverá a Rússia então apresentar nesta Assembleia Geral da ONU diante deste isolamento a que está voltado desde que começou a guerra na Ucrânia? Esta será a segunda Assembleia Geral em que o tema da Ucrânia volta a dominar os primeiros debates, e a Rússia poderá fazer a sua apresentação ou por Sergei Lavrov ou pelo seu representante permanente na ONU. E o que é que se espera que a Rússia venha apresentar como posição? A Rússia deverá apresentar como posição o risco de uma escalada nuclear, porque o apoio com doação de armas à Ucrânia tem já culminado com o recente envio de armas com, vamos chamar assim, resíduos nucleares, que são as chamadas bombas sujas, as armas sujas, né? E isso certamente será um dos pontos. Outro ponto, a Rússia tentará apontar o dedo para aqueles que acusam a questão dos grãos como um problema para o continente africano, e irá expor a verdade sobre a relação dos países ocidentais com os países africanos e como Rússia e China estão tentando contornar a situação. E também eu vejo que a Rússia irá falar que está pronta para o diálogo dentro dos termos apresentados por eles, e também por China, Brasil e outros países que já, inclusive com a ajuda de países africanos, para que possa ser encontrado um ponto de diálogo e um acordo de paz lá, né, nesse conflito entre Rússia e NATO no solo ucraniano. David, é isso que eu espero da Rússia, dentro daquilo que é possível antever, né, e tem sido publicado em diferentes órgãos de comunicação social.
Wellington, quem poderia convencer a Ucrânia a sentar-se à mesa de negociações com a Rússia e demovendo da posição que defende até hoje? E que termos devia usar para que a Ucrânia aceitasse negociar a paz com a Rússia? David, eu não quero levantar essa possibilidade porque não vai acontecer isso. Como eu falei, só irá acontecer dependendo do resultado eleitoral nas eleições dos Estados Unidos no próximo ano. A autonomia, a soberania política, econômica e da defesa territorial ucraniana depende exclusivamente dos Estados Unidos da América como o país que lidera o bloco da NATO. Somente os Estados Unidos poderiam dizer à Ucrânia para que assinasse um acordo de paz. Mas os norte-americanos, sob o comando dos democratas, não podem falar em derrota na Ucrânia, porque seria uma humilhação muito grande num período praticamente pré-eleitoral, não oficial, mas um período que antecede a uma eleição nos Estados Unidos da América e que iria promover uma derrota muito humilhante para o Partido Democrata, seja lá quem for, ou seja lá quem venha a ser o candidato presidencial nas próximas eleições. Wellington, para a semana também reuniões de trabalhos a nível da União Europeia. Esta questão agora levantada com o caso dos cereais, com 3 países a denunciarem esta posição da União Europeia, poderá alterar aquilo que é a agenda e os cursos da Europa nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Arranha bastante. Quando começa a falar sobre perdas, quando começa a falar sobre problemas econômicos e danos diretos às economias individualmente dos países, certamente este tipo de situação não é favorável àquilo que nós podemos chamar de unidade entre os países. Portanto, David, como falei há pouco, não vejo com muito otimismo uma capacidade de diálogo entre esses países, caso realmente sejam suspensos aqueles obstáculos iniciais impostos à Ucrânia e que agora afetariam diretamente todos os países produtores de cereais e que já estão altamente prejudicados nas suas economias pelos danos causados por esta guerra. Obrigado, Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, na Suécia.